Graças e paz, irmãos e irmãs. Nessa noite nós estamos felizes por poder estar transmitindo para você, que é daqui da cidade de Guará, este culto que nós daremos início nessa nova jornada, né? Desde já eu peço que você esteja se inscrevendo no canal do YouTube. Infelizmente nós não conseguimos hoje fazer da forma que queríamos, porém, a partir da semana que vem estaremos com a programação. Fazer uma oração, feche os teus olhos, vamos orar. Deus, nessa noite nós queremos te agradecer, queremos te louvar pela oportunidade de te cultuar, Senhor, pela oportunidade, Deus, de te amar, ó Deus, e te expressar, ó Deus, este amor. Por isso nós te clamamos, Deus, faça de nossa vida morada sua, faça do nosso coração morada sua, em nome de Jesus, Senhor. Assim nós oramos. Amém. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazie de mim, me esvazie de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Declare essa casa. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Declare, apareça, e o teu nome cresça. Enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, e o teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, e o teu nome cresça. Enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, e o teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Coloque a mão no seu coração onde você está e declare isso. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Tudo que somos, Senhor, nós entregamos a Ti. Tudo que somos,
Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Nós deixamos, Senhor, tudo que somos, tudo que temos, é tudo teu, Senhor. É tudo teu, Senhor. Receba, Deus, as nossas vidas, a nossa adoração. Receba, Senhor. Receba, Senhor. Tens liberdade aqui, Senhor. Toma os nossos corações. Liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Se você puder declarar, eu sou da casa da morada, eu sou teu lar, mude as coisas de lugar, eu sou da casa da morada, eu sou teu lar,
Jesus. Receba, Senhor, a nossa adoração. Receba, Senhor, o nosso louvor. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Graça e paz do Senhor Jesus seja com você, irmão, irmã, querido e querida de Guará, e você também que porventura não é de Guará, mas está cultuando a Deus conosco. Que alegria, que prazer nós estarmos hoje compartilhando uma palavra do Senhor, né? Participando deste louvor. Você conseguiu sentir a presença do Senhor aí? Tenho certeza que sim. Nós estávamos aqui, eu, Vitor e Luísa, aqui aos bastidores, louvando, adorando o Senhor e sentindo a presença dele. Eu tenho certeza que se o seu coração está aberto, ainda que aí com seu foninho de ouvido, ou mesmo colocando na televisão ou no celular, você sentiu a presença do papai aí com você. Amém? Queridos, nós fomos fazer a nossa transmissão ao vivo pelo YouTube e nós tivemos algumas dificuldades. E como a qualidade do som não ficou boa, nós então achamos esse artifício melhor. Nós gravarmos, né, hoje e postarmos posteriormente. Você então, o restante da igreja, todos aqueles que não estão conosco aqui na minha casa, estarão cultuando no mesmo horário, só que após a gente, tá? Mas eu acredito que até terça-feira o YouTube já vai ter realizado e nós estaremos ok participando então juntos, né, simultaneamente do nosso culto de louvor e adoração. Como eu disse para vocês, nós estávamos participando dos cultos online da igreja de Ituverava, né, numa sequência ali com eles, tanto a igreja de São Joaquim da Barra, Ituverava, Orlândia e Guará. E nós achávamos que o tempo de isolamento seria menor. Nós achávamos que este tempo de estarmos impedidos de estarmos na igreja presencialmente seria menor. Mas tem se estendido muito e provavelmente ainda nós precisaremos de mais um tempinho, né? E pensando nisso, eu conversei com o pastor Kleber e pedi para que eu tivesse podendo estar falando com vocês diretamente, porque eu sei da dificuldade que algumas pessoas da nossa igreja têm por não ter Face ou não ter Instagram. Então, se eu posto no Face, quem tem só Instagram não conseguia assistir. Se eu postasse no Instagram, quem tem só o Face não conseguia. E nós achamos, então, por bem fazer pelo YouTube, onde fica, né, livre e qualquer pessoa pode estar acessando. E eu quero te pedir, então, se você ainda não fez aí, como a gente não está ao vivo, não tem o chat, mas tem os comentários. Eu queria que você comentasse, graças a paz, estou aqui, glória a Deus, qualquer coisa que sinalizasse que você está participando do culto, amém? Para que eu possa saber quem está acompanhando, quem não está, porque é a maneira que nós encontramos de nós pastores estarmos, né, dando atenção específica para aqueles que estão passando por alguma dificuldade ou que não estão presentes. Não é isso que a gente faz na igreja? Quando a gente percebe que tem um irmão, uma irmã que está ausente por muitos cultos, perdeu mais do que 1, 2 cultos, a gente liga, a gente procura saber como a pessoa está, o que está acontecendo. E nesse tempo de cultos online, fica difícil a gente fazer, né, ter essa visão das coisas. Por isso que eu estou pedindo para que você possa sinalizar, porque eu sei que você está participando. Quando a Donizete coloca lá no grupinho de oração a mãozinha dela, eu sei que a Donizete está orando comigo. Né? Eliette coloca lá, eu sei que Eliette está orando, a Lúcia. Então, que maravilha, né? Que bênção a gente poder ter essa alegria de ver lá os irmãos participando. Alguns acidentes aqui domésticos, mas já foi resolvido. Queridos, vamos então meditar um pouquinho na palavra do Senhor. A gente está louco para voltar, mas a gente não sabe quando. E independente do tempo de volta ou não, nós precisamos estar fortalecidos. É um tempo agora que nós precisamos estar cheios do Senhor. A igreja é um lugar onde nós somos alimentados. É na igreja que a gente recebe coletivamente a palavra do Senhor. Você pode receber a palavra do Senhor na tua casa quando você lê a palavra. Quando você ouve outra pregação. Quando você estuda. Quando você lê bons livros. Você se ajunta com
como igreja é diferente, porque além de estarmos ali reunidos, nós somos alimentados de forma coletiva. E eu quero te pedir então para que você agora possa participar deste momento comigo. Amém? Abra a tua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 16. Fecha essa porta. 2 Crônicas, capítulo 16. Eu vou saber que você abriu pelo tempo aqui de casa. Enquanto eu vejo que todos estão abrindo a Bíblia, é porque eu sei que já conseguiu abrir. 16. A partir do primeiro versículo diz o seguinte: No 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e fortificou Ramá, para que ninguém pudesse entrar no território de Asa, rei de Judá, nem sair de lá. Então Asa ajuntou a prata e o ouro do tesouro do templo do Senhor e do seu próprio palácio, e os enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que governava em Damasco, com uma mensagem que dizia: Façamos um tratado como fizeram meu pai e o teu. Estou te enviando prata e ouro. Agora rompe o tratado que tens com Baasa, rei de Israel, para que ele saia do meu país. Ben-Hadad aceitou a proposta do rei Asa e ordenou aos comandantes das suas forças que atacassem as cidades de Israel. Eles conquistaram Ijon, Dan, Abel-Maim e todas as cidades armazéns de Naftali. Quando Baasa soube disso, abandonou a construção dos muros de Ramá. Então o rei Asa reuniu todos os homens de Judá e eles retiraram-se de Ramá. As pedras e as madeiras de Baasa, que Baasa estivera usando. Com este material, Asa fortificou Geba e Mispá. Naquela época, o vidente Anani foi dizer a Asa, rei de Judá: Por você ter pedido ajuda ao rei da Síria e não ao Senhor, ao seu Deus, o exército do rei da Síria escapou de suas mãos. Por acaso os etíopes, os líbios, não eram um exército poderoso com uma grande multidão de carros e cavalos? Contudo, quando você pediu ajuda ao Senhor, ele os entregou em suas mãos. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Nisto você cometeu uma loucura. De agora em diante terá que enfrentar guerras. Vamos ter uma palavra de oração? Querido Deus, nós te louvamos por este momento, Pai, que o Senhor nos proporcionou de estarmos cultuando ao Senhor. É o momento que o Senhor separou no nosso dia. É o horário específico que, como igreja, estamos reunidos para te adorar, para te bendizer e para buscar a tua face. Nós queremos, meu Pai, muito nesta noite ouvir uma palavra vinda do teu coração. Algo que o Senhor quer revelar aos nossos corações, nos trazendo, Senhor, alívio, consolo, força, ânimo, repreendendo, admoestando, nos colocando no trilho da tua vontade. Eu te peço, Pai, que o Senhor possa fazer de mim um instrumento na vida dos meus irmãos e minhas irmãs. Eu repreendo agora toda palavra contrária, todo ladrão de palavra, em nome de Jesus. Levamos cativo nossa mente, nosso coração, nossa atenção ao Senhor. Agora nós dedicamos este momento único e exclusivamente a Ti, para, meu Pai, ouvirmos o que o Senhor tem para falar conosco. Então fala. Tenha liberdade, Senhor, como nós cantamos, tenha liberdade neste lugar. Tenha liberdade no nosso coração, na nossa mente, no nosso intelecto. Fala o que precisamos ouvir. Ajuda-nos. Nós te pedimos nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Eu amo esse texto, principalmente o versículo 9. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que dedicam totalmente o coração. Quando a gente vai pensar sobre a história de Asa, a gente vai estudando, depois eu quero te orientar para que você esteja depois lendo todo o capítulo 15 e também todo o capítulo 16 de 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, para você conhecer um pouco a história de Asa. Asa foi um rei que se destacou, entre tantos de Judá, porque ele fez aquilo que Deus queria que ele fizesse. E
foi relevante na sua história, assim como eu e você também podemos ser relevantes na nossa história, na nossa geração. O problema que Asa enfrenta é que no capítulo 15 você vê Asa acertando em muitas coisas. Asa ele agiu diferente dos seus antepassados, alguns que não estavam agindo conforme a vontade do Senhor, mas Asa ele foi acertando, ele foi fazendo aquilo que Deus queria. E ele foi abolindo do templo, foi abolindo das cidades vizinhas os templos a deuses estranhos, a adoração, né, a idolatria. E ele foi colocando as coisas no lugar, ele foi acertando a adoração ali, né, naquele contexto. Só que chegou um momento, e a Bíblia diz que ele foi, assim, teve muito sucesso, né, na sua vida como rei, no seu reinado, a ponto dele ficar em paz por muito tempo. No versículo 19 do capítulo 15 diz: e não houve mais nenhuma guerra até o 35º ano de reinado. Então assim, Asa ficou alguns anos vivendo, gozando daquele tempo de paz. Quando chega no 36º ano da vida de Asa, quando tudo lhe ia bem, a Bíblia nos conta então que ele se viu numa situação muito difícil, de perigo, de risco. Porque Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e fortificou Ramá. E ali ele estava construindo muros fortificados ali, para que ninguém entrasse, para que ele pudesse avançar e conquistar Judá. E houve medo no coração de Asa. Asa entrou numa situação de pânico, de medo. E a palavra nos diz então que, de acordo com aquela situação, ao invés de Asa, como das outras vezes, em que ele enfrentou um exército enorme, em que ele enfrentou uma situação onde, humanamente falando, era impossível ele vencer, e ele buscou a ajuda do Senhor, ele levou todo o povo a buscar a ajuda do Senhor. Ao invés de ele fazer isso, ele foi buscar ajuda humana, fazendo uma aliança com o rei da Síria. Então ele pegou toda a prata, todo o ouro que tinha no templo, entregou, a Ben-Hadad para que ele pudesse então ajudá-lo a vencer a Baasa, que estava tentando tomar Judá. E aqui eu quero refletir com você sobre essa decisão dele. Uma decisão de fazer uma aliança humana, de arrumar recursos humanos para resolver os seus problemas, ao invés de primeiro buscar o socorro e a ajuda em Deus. Porque quando a gente vai pensando nisso, a gente vai vendo quão parecido conosco muitas vezes, na nossa postura diária, na nossa postura nos enfrentamentos das nossas crises, nós às vezes nos parecemos com Asa. O rei Asa, que no capítulo anterior havia feito proezas por ter confiado em Deus, encontra-se fazendo uma besteira ao subornar o rei sírio para agir como seu aliado contra Baasa, rei de Israel. O erro dele, com a prata e o ouro do templo, ele sacrificou sua piedade revelada em 2 Crônicas 15 e desprezou as bênçãos de Deus, tirando os tesouros do templo para seduzir, para conseguir o que ele queria através de Ben-Hadad. E com isso, ele acabou perdendo a proteção de Deus sobre a tua vida. E a gente pode refletir em tudo isso e concluir que como é fácil a gente parar de confiar em Deus. Eu e você podemos ter uma fé alicerçada no Senhor, termos bagagem, sabe? Termos vida com Deus já temos um tempo na nossa caminhada cristã, sermos homens e mulheres tementes a Deus, homens e mulheres que buscamos a Deus com todo o coração. Tem um texto, tem um versículo, no capítulo 15, se você tiver com a sua Bíblia aberta, no capítulo 15, o versículo 15, no versículo 17, capítulo 15, versículo 17. Embora os altares idólatras não tivessem sido eliminados de Israel, o coração de Asa foi totalmente dedicado ao Senhor durante toda a sua vida. Olha só, ele era um homem de Deus. Asa era homem de Deus, assim como você é um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus. Não havia no coração de Asa outro Deus além do Deus de Israel, além do Senhor Todo-Poderoso. Não havia no coração de Asa nenhuma dificuldade de crer ou de entender sobre Deus. Ele amava o Senhor.
O versículo diz que ele era totalmente dedicado ao Senhor. Mas, em certo momento, com muita facilidade, num piscar de olhos, numa decisão tomada, ele deixou de confiar no Senhor e passou a confiar no exército da Síria, no exército sírio, né? No exército de Ben-Hadad. Isso mostra que eu e você podemos ter a nossa fé alicerçada, mas se nós não prestarmos atenção, se nós não vigiarmos, não estivermos atentos, a gente pode deixar de confiar em Deus com muita facilidade. Irmãos, irmãs, é muito fácil a nossa fé titubear, sabe? É muito fácil a gente achar, a gente ter uma convicção plena que a gente confia em Deus, mas em certo momento a gente permitir com que a nossa cabeça, as nossas inseguranças, porque o que Asa sentiu foi insegurança. Quando ele viu Baasa, né, tomando Ramá, fortificando Ramá para tomar Judá, ele sentiu um certo medo. Ele ficou inseguro diante daquela questão. E é muito comum a gente, quando está sentindo algum tipo de medo, algum tipo de ansiedade, algum tipo de insegurança, nós queremos achar meios de resolvermos as coisas com facilidade e com rapidez. Sabe, talvez o que fez Asa tão facilmente trocar, né, o que vem de Deus, a bênção de Deus, por uma segurança humana, pode ter sido a ilusão de uma resposta imediata. Porque quando ele fala, né, com Ben-Hadad, ele faz a proposta, ele pega o ouro e a prata do templo e vai falar com Ben-Hadad, faz a proposta para ele de imediato recebeu uma promessa de Ben-Hadad: não, eu vou com você, eu vou lá e eu vou convencer, né, Baasa a sair, nós vamos arrumar uma forma, a gente vai se organizar, vai dar certo, a gente vai sair dessa emboscada que você está. Então é muito fácil a gente pensar em buscar de uma forma humana, porque às vezes as promessas do homem, elas são imediatas, as promessas, as falas, sabe? Mas a concretização daquela promessa é diferente. Às vezes, quando nós falamos com Deus, por termos um relacionamento com Ele, e nós sabemos que Ele fala conosco no nosso coração, fala através da palavra, fala através de outras vidas, fala através das circunstâncias. Às vezes nós nos sentimos inseguros ou não conseguimos entender as vozes. E aí a gente fica inseguro e começa a querer achar, porque do homem a gente consegue ouvir nitidamente, audivelmente. Mas não significa, por nós não estarmos ouvindo audivelmente ou de forma muito explícita, não significa que Deus não vai nos ajudar. Pelo contrário, às vezes nós nem ouvimos a resposta, participamos da concretização daquilo que precisamos, né? E é exatamente isso que Asa precisava ter feito. Ele precisava ter buscado ao Senhor. E muitas vezes nós estamos agora enfrentando dias de pandemia, dias de dificuldades, todos nós, meu irmão, minha irmã, todos nós. Não é só na sua casa que as coisas estão difíceis, aqui também está. Na casa de um outro irmão da igreja também está. Está tudo bagunçado. Nossa rotina foi transformada, foi bagunçada. Nós agora precisamos, mais do que nunca, termos disciplina de oração, disciplina da leitura da palavra, disciplina para a hora de acordar, disciplina para a hora de comer, disciplina para nos movimentar, porque senão a gente fica tudo bagunçado, porque está tudo fora do lugar. Criança dentro de casa o dia inteirinho, né, fazendo aula pelos aplicativos, e você não sabe mais que hora que acorda, que hora que levanta, e vai ter culto, não vai ter culto, porque está tudo fora da nossa rotina, está totalmente bagunçada. E agora é o momento de termos, então, disciplina, para podermos deixar Deus falar conosco. E o cuidado que nós temos que ter em estarmos tendo confiança em Deus, ele precisa ser muito forte nas nossas vidas, porque a desconfiança, se Deus vai ajudar ou não, pode trazer consequências terríveis sobre nós. Porque quando nós permitimos com que a desconfiança em relação à postura de Deus aos nossos problemas pode gerar em nós uma ansiedade que vai gerar em nós precipitação.
E a precipitação vai gerar, com certeza a precipitação vai fazer com que venhamos andar na forma humana, na carne e não no espírito, né? E quando você continua lendo esse capítulo 16, você chega no versículo 9, que eu falei que é o versículo que eu gosto, que na verdade é o ponto alto deste capítulo, né? Você vai percebendo que o rei recebe uma mensagem do próprio Deus através. Olha só, vamos ler de novo o versículo 9. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Uma outra versão diz: porque quanto ao Senhor, os teus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para aqueles cujo coração é perfeito. Para com aquele nisto, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Presta atenção. Eu quero que você leia de novo esse texto. E agora você não vai pensar tanto em Asa. Você vai pensar em você. Ok? Pensa em você. Leia esse texto como se fosse Deus diretamente falando com você. Então fala o teu nome aí. Eu vou falar o meu. Vanessa. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Amém? Em outra tradução, Vanessa, pois os olhos do Senhor estão atentos sobre a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Olha que promessa. E olha que sério. O Senhor está nos vendo. A gente pode tirar algumas lições desse versículo tremendas, que eu quero que você me atentar mais a este versículo agora e pensar com você alguns pontos. Os olhos do Senhor passam por toda a terra. O povo de Deus deve saber que não tem problema no mundo que Deus desconheça. Tudo Deus está vendo. Deus sabe de todo o enfrentamento que nós estamos passando. Todas as lutas que eu e você estamos passando. Presta atenção. Das maiores às menores. O Senhor sabe daquilo que você e eu estamos passando. Ele sabe do que o Brasil está passando, ele sabe o que o mundo está passando, ele sabe o que Guará está passando, ele sabe das dificuldades da igreja metodista em Guará, ele sabe das dificuldades de cada um de vocês, ele sabe das dificuldades da Donizete, do Cheirinho, sabe da Eliette, do Fabrício, sabe da Bruna, sabe das dificuldades da Ianca, da Kelly, sabe das dificuldades da Danube Eliel, da Romilda, sabe as dificuldades de todo, Lúcia, Douglas, de todos os irmãos. É difícil eu citar aqui quando eu não estou vendo, né? Mas eu consigo imaginar vocês, né? E o Senhor, diferente de mim, ele não imagina, ele realmente vê. Ele está vendo as dificuldades que vocês estão enfrentando, cada um de nós. O Senhor, os olhos do Senhor percorrem. Sabe para quê? Para Ele nos conhecer as nossas dificuldades e fortalecer. Outro versículo diz, para se mostrar forte para aqueles que lhe dedicam totalmente o coração, para aqueles que o amam, para aqueles que são fiéis a Ele, que confiam nele. O Senhor está vendo. Não existe dificuldade que o Senhor não veja. As dificuldades relacionais, aquelas que você nem comenta com as pessoas, aquela que nem seu cônjuge sabe, o Senhor sabe. Dificuldades físicas no corpo, o Senhor sabe. Dificuldades financeiras na empresa, no trabalho, problema profissional que porventura você possa estar passando, o Senhor sabe. Seus problemas relacionais no âmbito da familiar totalmente, o Senhor sabe. Todos os seus medos, as suas inseguranças, as suas dificuldades, o Senhor sabe de todas elas, Ele está vendo tudo. E por que nós muitas vezes, ao invés de buscarmos ajuda no Senhor, nós fazemos como Asa, e por insegurança, por temor, por medo, a gente acaba pedindo ajuda para pessoas comuns como nós, sendo que o primeiro passo nós deveríamos fazer é no Senhor. Confiar de verdade, sem desconfiança, sabe? Confiar plenamente. Uma segunda coisa que a gente vai, que além de conhecer todos os tipos de problemas que atingem os seres humanos, Deus tem a solução para cada um deles à nossa disposição.
Olha só, quando você vai lendo aqui no capítulo 17, no versículo 7, abre aí a tua Bíblia. Olha só, naquela época o vidente Anani foi dizer a Asa, rei de Judá: por você ter pedido ajuda ao rei da Síria e não ao Senhor, ao seu Deus, o exército do rei da Síria escapou de tuas mãos. Por acaso os etíopes, os líbios, não eram um exército poderoso como uma grande multidão de carros e cavalos? Contudo, quando você pediu ajuda ao Senhor, ele os entregou em suas mãos. Aqui o profeta Anani, ele começa a lembrar Asa de outras situações que ele precisou do Senhor e o Senhor o socorreu. De outras situações que ele enfrentou, que eram até piores da que ele estava para enfrentar naquele instante, e ele pediu o auxílio, o socorro do Senhor, e o Senhor foi com ele. Eu quero te lembrar aqui, quantas lutas você já passou, que você achou que não suportaria, e você pediu ao Senhor o socorro, porque naquela época, você não titubeou na sua fé. Naquela época, você não deixou a insegurança e o medo te dominar a ponto de você pedir ajuda para o homem ao invés de pedir ajuda para Deus. E Deus te socorreu. Deus correu ao seu auxílio e te deu a vitória. O Senhor, Ele tem a solução para todos os nossos problemas. Pastora, todos. Meu irmão, minha irmã, todos. Todos. Tudo. Tudo. Em todos os âmbitos. Você precisa acreditar nessa verdade. Você não pode esquecer disso. Está vendo como é importante a gente estar cultuando, a gente estar estudando a Bíblia junto, para que o Espírito Santo tenha a oportunidade de nos lembrar, de nos trazer a memória, de nos fazer, acordar para coisas que às vezes nós esquecemos. Gente, nós estamos vivendo um dia que a gente não esperava. Nós estamos vivendo situações que nós não temos domínio. Nós estamos vivendo situações que a gente fica perdido, porque ninguém sabe. Não existe especialistas no que a gente está passando. Não existe uma única pessoa sequer no Brasil com a resposta para o fim desta pandemia e para os problemas sociais e políticos da nossa nação. Não existe uma única pessoa, porque está tudo em oculto. Nós estamos vivendo isso agora, e está sendo descortinado de pouco a pouco o que devemos fazer, como proceder, como agir, como movimentar. Não tem ninguém com a solução. Todos nós estamos inseguros. Todos nós estamos passando por tempos que a gente não está conseguindo. A gente já está cansado de ficar em casa. A gente está cansado de cultuar por lives, pela internet. A gente já está cansado de ligar a televisão e ouvir as mesmas coisas, de abrir uma rede social e ter as mesmas coisas. Já está cansativo, já está chato, já está, já ultrapassou nossos limites humanos. Então é natural, se nós não nos alimentarmos da palavra, a gente começar a querer viver o que é natural. É muito natural do ser humano, diante de uma pressão como nós estamos vivendo, porque é pressão de todos os lados. Né? É uma pressão psicológica, uma pressão financeira, uma pressão social, uma pressão institucional, pressão de todos os lados. E é natural a gente, por estar sendo pressionado, a gente querer fazer as coisas de uma forma que venha andar mais rápido e venha acontecer. Mas não é isso que Deus está nos falando hoje. O que Ele está nos falando é que nós precisamos buscar no Senhor e confiar nele. Confiar plenamente. Confiar de coração. Ainda que o problema seja maior do que você. Ainda que humanamente falando você não tem como resolver. Você precisa confiar, dedicar este problema ao Senhor, falar: Senhor, socorro. Eu não sei fazer. Mas o Senhor vai te ajudar, porque Ele já te ajudou outras vezes. E Ele vai continuar te ajudando. Porque os olhos do Senhor percorrem toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Quando fala totalmente, não é confiar mais ou menos. Não é confiar desconfiando. Sabe, aquela situação quando você de alguma maneira foi traído, foi traída, e você se reconcilia, e você perdoa, tal, e no primeiro momento, nos primeiros dias ali, você confia desconfiando, porque afinal de contas você teve uma história
trouxe um trauma e que você precisa primeiro curar o teu coração para passar a confiar plenamente? Você precisa confiar totalmente em Deus. Não pode ser mais ou menos. Ou você realmente acredita que Deus está com você, ou você não consegue se fortalecer, porque é isso que está dizendo, que Ele vai fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. E dedicar totalmente o coração é confiar. É impossível dizer que eu amo meu marido se eu não confio plenamente nele. Ou eu confio ou não confio. Se eu realmente dei o meu coração a ele, e eu então agora sou sua esposa, eu preciso confiar plenamente nele. E a palavra está nos dizendo que os olhos do Senhor estão percorrendo toda a terra para trazer força, para que Ele se mostre poderoso, para que Ele se mostre forte com aqueles que confiam plenamente nele, com aqueles que têm um coração totalmente dedicado a Ele. Amém? Terceiro ponto, Deus protege, cuida e liberta aqueles cujo coração é totalmente dele, ou seja, que Ele é íntegro e perfeito. Né? Eu já entrei aqui no terceiro ponto. Você precisa ser inteiro do Senhor. Não dá para ser mais ou menos dele. Não dá para confiar mais ou menos. Não dá para amar um pouco. Ou você é ou você não é. Né? E eu tenho certeza que você é. Porque você é homem de Deus, você é mulher de Deus. O Senhor te chamou, você disse sim. Olha para mim. Você disse sim para Ele. Você disse sim. Você disse sim ao chamado. E hoje você é dele. Hoje Ele é teu Deus. O Deus Todo-Poderoso é o teu Deus. Olha que bênção, glória a Deus, aleluia. Você pode confiar. Você pode esperar que Ele está vindo ao teu encontro para te fortalecer e te fazer vencer. Olha só, uma coisa importante. Note-se que ele diz o seguinte, quem é perfeito, nessa tradução que não é a NVI, diz, porque quando o Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Coração perfeito para com Ele, essa perfeição está falando sobre um relacionamento e não comportamento. Porque às vezes a gente bate no peito e fala, não, eu sou íntegro, eu faço isso, faço aquilo, eu vigio, eu não peco mais naquilo, eu abandonei aquilo outro, meu comportamento agrada a Deus, ok. Mas ele está dizendo aqui de um relacionamento íntegro, um coração que tem um coração que se dedica perfeitamente a Ele. Isso aqui está relacionado realmente com Deus. Seja sincero. Não fala para mim. Se é para você responder para você. Porque relacionamento, a gente tem que falar todo dia. Um relacionamento conjugal. Eu preciso falar todo dia com meu marido. Eu preciso dar um beijinho nele. Ele precisa tocar em mim. Eu preciso tocar nele. Eu preciso ouvir a voz dele. Ele ouvir a minha. A gente tem comunhão. Isso é um relacionamento perfeito. Não é um relacionamento de vez em quando. Não é um relacionamento mensal, nem semanal, nem fora de pandemia. É um relacionamento diário, perfeito com Ele. E você está tendo o seu relacionamento perfeito com o Senhor? Você está realmente, olha, irmão, irmã, seja sincero aí dentro do teu coração. Você realmente está lendo a Bíblia? Está estudando? Quantas lives você participou nesse mês? Quantas pregações, né, nesse mês que passou? Nessa semana? Quantas pregações você ouviu? Você se alimentou? Você está adorando o Senhor? Você se pega cantando, adorando o Senhor? Como você fazia antes? Você está orando? Gastando tempo para falar com Ele? Orando mesmo, falando com Ele, se dedicando. Isso é você estar se relacionando com Ele. Então, o relacionamento com Deus é algo tão assim, tão individual, né? E tão... Eu não posso dizer se você está se relacionando com Deus ou não. Só posso dizer sobre mim. E aí é você que tem que dizer se está acontecendo realmente ou não. E quarto e último ponto, por fim, o texto encerra com um tom negativo.
Aqueles que não confiam em Deus podem tentar qualquer solução para seus problemas, os quais se agravarão ainda mais. A confiança em Deus é tudo. A desconfiança não vale nada. Ela não vale a pena. Sabe, bem aqui, quando a gente vai lendo o texto, você vê o capítulo 15. O capítulo 15 é um capítulo tremendo. É lindo, é inspirador, sabe? É contagiante. Por favor, leia. Leia o capítulo 15, se possível ainda hoje. Se não, faça isso amanhã, 15 e 16. Estude um pouquinho sobre Asa. Vê a história deste homem, desse rei de Judá. Um capítulo 15 é inspirador. Mas quando você vai vendo aqui o 16, você vê um homem com tanta fé no capítulo 15, um homem com tanta integridade, com tanto relacionamento com Deus, com tanta confiança, sendo destruído por conta de uma insegurança, de um momento que às vezes ele não estava bem. Sabe, eu e você podemos até passar dias que nós não estamos bem. É por isso que nós precisamos nos alimentar da palavra, é por isso que precisamos ter comunhão com o Senhor diariamente. Porque nem todo dia você está aquela fortaleza na fé. Tem dia que a gente está meio caidinho. Tem dia que a gente está, não está crendo tanto como creu ontem. E são nesses dias que a gente está fraco, espiritualmente falando, que a gente não está se sentindo muito forte espiritualmente, que a gente tem que correr para Deus e falar: Senhor, socorro, me ajuda, fala comigo, enche meu coração, me alimenta. Sabe, porque senão pode ter um fim como o de Asa. Por conta dessa situação, Asa recebeu um fim trágico. Eu não vou contar o que aconteceu com Asa para criar em você expectativa e curiosidade. Você vai ler o capítulo 15, o capítulo 16 e vai entender o que aconteceu com Asa depois. Porque eu quero agora firmar nisso, nessa questão de que você precisa confiar no Senhor, se relacionar com Ele, porque Ele está vendo a tua luta. E Ele está disponível. Olha só que tremendo. O Deus Todo-Poderoso, Ele é disponível e acessível. Ele está à sua disposição para te ajudar. Amém? A minha atitude diante de Deus marcará a minha atitude diante da vida. Cada atitude tem a sua consequência ou recompensa. Quando eu tomo atitudes certas diante do Senhor, eu me movimento de acordo com a minha fé no Senhor, eu recebo do Senhor a recompensa, a vitória. Mas quando eu deixo de confiar em Deus e começo a confiar na força do meu braço ou no meu intelecto, sabe, nesses dias a gente está não podendo trabalhar às vezes direito, a gente fica confiando muito nas nossas ideias, nos nossos achômetros. A gente põe as caraminholas para funcionar. Nada errado em você ser inteligente, você procurar resolver as questões com a inteligência. O que não pode andar é a inteligência de um lado e a fé do outro. Tem que ser junto. Você tem que usar uma fé racional, uma inteligência com fé. Você tem que juntar as coisas. Amém? Para que você possa ganhar de Deus a recompensa. Nada como confiar em Deus. Quando eu confio em Deus, eu recebo aquilo que eu preciso. Às vezes, irmãos e irmãs, o que eu preciso não vem na hora que eu quero, nem do jeito que eu quero, mas vem na hora que eu preciso e do jeito que eu precisava. Ainda que eu achasse que não. Deus, Ele tem controle de todas as coisas. Os olhos dele percorrem a terra para fortalecer aqueles que têm o coração totalmente dedicado a Ele. Seu coração está totalmente dedicado ao Senhor? Tá? Você tem essa paz no seu coração? Você tem essa certeza dentro de você? Você não está duvidando? Você não está tentando resolver do seu jeito? Você não está tentando ajudar? Porque às vezes a gente quer dar um empurrãozinho, quer dar uma ajudinha para Deus. Deus não precisa disso. Ele é tão poderoso que Ele pode fazer um instalar de Deus. E o que a gente precisa acontece. Ou Ele pode fazer diferente. Ele pode fazer gradativamente. Pode ir nos preparando aos poucos e fazendo aos poucos.
Porque tudo está no controle dele. E ele vai agir conforme ele achar que é melhor para mim e para você. Por isso, meu irmão, minha irmã, ainda que esteja tudo muito difícil, ainda que você esteja já cansado e cansada de todas essas incertezas que nós estamos vivendo, não deixe de confiar no Senhor. Não deixe de se relacionar. Não deixe de ser inteiro. Seja inteiro a Ele, dele. Seja inteiro dele. Inteira dele. Que o seu coração não vacile diante das provas, dos enfrentamentos, das dificuldades, mas que você seja fortalecido por Deus enquanto você é totalmente dele. Amém? Vamos orar? Aí na sua casa, feche os seus olhos, coloca a mão assim no seu coração. Oh Deus, como nós precisamos de Ti. Como nós precisamos, Pai, da Tua palavra que nos alimenta. Da Tua palavra, Senhor, que não nos deixa vacilar, que não nos deixa, Senhor, errar. Nós precisamos tanto de Ti. E a nossa oração, meu Pai, nesta noite, é para que o Senhor nos ajude, Deus, a confiarmos plenamente no Senhor, em todas as circunstâncias, que confiemos em Ti. Que venhamos, meu Pai, dedicar a nossa vida e o nosso coração ao Senhor, totalmente ao Senhor. Que não venhamos, meu Pai, tentar fazer nenhum tipo de acordo, de aliança com homem algum, Senhor, para tentar ter o que queremos, mas que venhamos pode fazer o que precisamos. Nós não precisamos, Pai, convencer ninguém. Nós não precisamos, meu Pai, fazer nenhum tipo de acordo, porque o Senhor trará sobre nossas vidas a vitória. Porque o Senhor está conosco, guardando, protegendo e nos livrando do mal. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós Te exaltamos, Pai, nesta noite. Em nome de Jesus. Amém? Que você possa estar sendo alimentado pelo Senhor. Fique de olho nas nossas lives, para que você possa, em nome de Jesus, ser alimentado e fortalecido. Amém? Beijão, graça e paz. Qualquer coisa, liga. Qualquer coisa, manda uma mensagem de WhatsApp. Você que está no grupo de oração, daqui a pouco, à meia-noite, nós nos encontramos novamente para orarmos. Deus te abençoe, graça e paz.